Olá pessoal, todos prontos para mais um bom passatempo aí? Temos o corte transversal e perfil do solo de uma ponte. E o problema pede para determinar os carregamentos de momentos nos engastes do pilar P2, que tem diâmetro de 1,35 m, para as forças longitudinais de trem tipo 45. Essa ponte tem uma largura de 20,50 m, comprimento total dela 85 metros. As cabeceiras foram feitas com densidade de solo 1,85 por metro cúbico. E a altura do bloco de coroamento das estacas dos pilares, 1,25 m. Então, o nosso trabalho específico para esse exercício agora é dar atenção ao pilar número 2. Ele tem a altura livre H0 de 7,60 m e está cravado no solo 6,79 m. Lembrando, como o próprio texto diz, o bloco do pilar lá tem 1,25 m de altura, a gente tem que reduzir este 1,25 m, que é a altura do bloco, daquela altura 6,79 m. Já previamente calculado, em exercícios anteriores, a força de vento que nós vamos utilizar mais tarde no carregamento transversal é 3,772 toneladas-força. A frenagem, especificamente nesse caso, 5,445 toneladas-força. E o empuxo total de 14,20. Bom, o roteiro de cálculo pede para que primeiro você calcule a área transversal desse pilar, que tem diâmetro de 1,35 m. A área então é πd² sobre 4. O diâmetro do pilar é 1,35 m. Nós temos uma área de contato da longarina com a cabeça ou topo do pilar de 1,43 metros quadrados. A outra necessidade do processo de cálculo é o momento de inércia deste pilar, de formato circular, onde a fórmula é πd na quarta sobre 64. Temos então, ao substituirmos o diâmetro, que é 1,35, que a inércia é 0,1630 metros na quarta. Entrando então agora no processo de determinação dos valores específicos para a determinação da área de aço que nós vamos ter que aplicar no pilar em função dos momentos que vão aparecer no topo, no solo, momento máximo e engaste, é o coeficiente de rigidez, que leva em consideração algumas características do solo. No nosso caso aqui nós estamos utilizando um solo típico onde o momento de inércia é de 6.000. O módulo de elasticidade do concreto 202.870 MPa. Ao substituirmos na forma onde já calculamos o momento de inércia, temos que o coeficiente de rigidez é 0,002334 e estamos transformando ele em notação científica. 2,334 vezes 10 na menos 3. Este valor nos possibilita calcular o coeficiente de beta, que vai nos levar a uma tabela que determina os valores de epsilon para a determinação não só da altura onde vai acontecer o momento máximo, mas como o valor desse momento máximo. A fórmula é um pouco extensa, a gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora de substituição dos valores. Eu coloquei ali em destaque o numerador, que é 6 que multiplica 1 mais 0,01407, que multiplica o valor de K, previamente calculado, que multiplica a altura H. Lembrando que a altura H é a altura útil do pilar acima do bloco. No nosso projeto nós temos que a fundação, ou a sondagem, melhor dizendo, chegou a 6,79 metros de profundidade após o limite do solo. Estamos descontando ali 1,25, que é a altura do pilar. E no denominador estamos utilizando o valor do coeficiente de rigidez. A altura livre, a altura no solo, 5,54, que é a diferença entre os 6,79 menos 1,25, mais 3 vezes a altura livre é aquela altura que compreende ao ar livre e na água, vezes a altura no solo, que é 5,54 elevado à quarta. Previamente aqui nós estamos fazendo primeiro o resultado do numerador e do denominador, e agora efetuando a divisão.
Na máquina apareceu 0,09345, estamos transformando esse valor em notação científica. Por que nós estamos fazendo isso? A tabela que nos leva ao valor de epsilon, ela tem as informações de beta todas escritas em notação científica. Então você procura na sua tabela o valor mais próximo de epsilon para o beta 9,435, está ali, ó. 9,434 é o valor mais próximo de 9,435. Então o nosso epsilon vai valer 0,100. Na verdade, isso aqui é uma porcentagem referente à altura do pilar cravado no solo. Então eu tenho ali que a altura máxima aonde vai acontecer um momento máximo é 0,100 vezes a altura útil do pilar no solo. Só deixei indicado aqui que é 6,79 menos a altura do bloco. Nós temos ali que a 0,554 metros de profundidade, ou a 55 centímetros a partir do topo do bloco, acontecerá o momento máximo. Agora que a gente tem esta altura, eu consigo calcular o valor desse momento máximo, que nada mais é do que força vezes distância. Esta força, por questões de organizar aqui o nosso processo de cálculo, nós vamos indicar ele negativo, como se fosse uma convenção matemática para representar graficamente para o lado esquerdo do eixo de simetria do pilar. E este H é das cargas horizontais. Quais são as cargas horizontais que estão sendo aplicadas no topo desse pilar? É a frenagem com 5,445 e o empuxo total 14,20. Nós sempre levamos em consideração que há a possibilidade dos dois acontecerem simultaneamente. Você acaba somando essas duas forças longitudinais, que dão o valor de 19,645. A H0 é a altura livre, 7,60. H é o 6,79 menos o 1,25, que é a altura do bloco, menos a altura onde acontece o momento máximo. Força vezes distância. Força vezes distância. O momento máximo neste pilar vai acontecer a 55 centímetros do topo do bloco para cima, no valor de 247,252 toneladas força-metro. Encontrando o momento máximo, já temos condições de calcular o momento no engaste. A fórmula é um pouco complexa, porém não tanto assim. Até porque parte dos valores que nós precisamos, como por exemplo aqui no denominador, já está calculado previamente quando nós calculamos o beta. Por isso que nós indicamos vocês a calcularem separadamente essas informações, porque elas servem depois para acelerar o processo. Então, o denominador da fórmula que calcula o momento de engaste é o numerador da fórmula que calcula o coeficiente beta, que deu o resultado de 7,0282. Então, nós temos cargas e forças que, ao serem substituídas na fórmula e multiplicados pela a força total horizontal, que pode acontecer simultaneamente a frenagem e o empuxo, no total de 19,645. Aplicando isso na calculadora, a gente encontra menos 193,626. Bom, já temos informações agora para fazer o diagrama de momento fletor do pilar número 2 desta ponte. Nós temos aí uma força horizontal longitudinal de 19,645, que é frenagem mais empuxo, que gera um momento zero no topo do pilar. Podemos até lembrar de que como o topo do pilar tem ou vai ser aplicado o aparelho de apoio, que é uma borracha de neoprene, e não há engaste entre o topo do pilar e a viga longarina. É uma rótula, portanto o momento igual a zero. Nós temos uma altura livre de 7,60 metros do topo do pilar até a linha do solo. Estou copiando essa informação ali do projeto ou do relatório de sondagem.
Esta altura, 7,60 m, multiplicado pela força horizontal, vai me dar um momento, que nada mais é do que força vezes distância, 149,302. Só coloquei o sinal negativo para lembrar que, por convenção, nós estamos representando para o lado esquerdo o momento representado pela força aplicada. Temos também a necessidade, a princípio, e aqui esquematicamente, de lembrar que precisaríamos colocar aço para combater este esforço de momento na parte interna do pilar. Já tínhamos calculado previamente, e aqui houve o arredondamento, e nós estamos do topo do bloco do pilar para cima, a 55 centímetros, acontece o momento máximo, que é de 247,25. Negativo só para indicar que a gente representa para o lado esquerdo. E temos um momento necessário de 247,25 a esta altura de 0,55 centímetros, a carga de aço para combater esse esforço. Aqui, claro, esquematicamente. E o momento de engaste, que é no topo do bloco ou na base do pilar, momento de 193,63, também negativo ainda, matematicamente comprovado. Há necessidade, então, de colocar barra de aço ou barras de aço para combater esse esforço, lá no engaste. E, finalmente, a representação do diagrama destes esforços. Momento zero no topo, momento de 149 no solo, momento máximo de 247 e momento de engaste 193. Tranquilo? Bons estudos na resolução dos próximos exercícios. Até mais.